Olá! Reunião na Prefeitura discutiu dúvidas sobre o ponto biométrico. A audiência tratou sobre a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. Liga Pelotense de Futebol empossou a nova diretoria. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Câmara. No final da semana passada, na sede social da Liga Pelotense de Futebol, aconteceu a cerimônia de posse da diretoria que vai assumir os trabalhos da entidade na gestão 2015-2017. A Liga foi fundada no ano de 1907. Com 108 anos de atividades, em 2015, ela realiza um marco histórico, pois é a primeira vez que uma mulher assume o comando da LPF. Ana Luísa Rosso foi a eleita pelos associados. A presidente já estava no cargo, porém de forma interina. Num período de 2 anos em que eu efetivamente exerceria o cargo de vice-presidente, eu acabei conduzindo por 1 ano e meio. Então, eu tenho gratidão, esse é o maior sentimento que eu tenho, pelos clubes terem reconhecido o meu trabalho e terem permitido eu dar continuidade àquilo que eu acredito, que é fazer um bom futebol. Quem se despediu foi José Mansky, conhecido no meio esportivo como Zé do Verde. O ex-presidente relatou que deixa a função, fazendo uma avaliação positiva da gestão dele. O dever cumprido. Durante o período que eu presidi a Liga, eu consegui fazer 2 finais no Farroupilha, tudo correu maravilhosamente bem. Nós conseguimos, eu tinha a Aninha de minha vice, a gente conseguiu organizar a sede da Liga, que estava estava num local meio inadequado, estava até quase que sem sede. O vereador Edmar Campos, gaúcho, que também é esportista, esteve no ato e elogiou o trabalho da presidente Ana Luísa. Os méritos da Ana, ela hoje dá uma outra publicidade, vamos dizer assim, a Liga Pelotense, ela transformou a Liga numa liga simples, mas continuando sempre do povo, mas com um certo destaque na mídia, um destaque às condições hoje que nós aqui participamos do prédio, maravilhosas, modernas, de acordo com as necessidades do momento. Para o vereador Marcola, que também prestigiou o evento, é fundamental a Câmara apoiar entidades e projetos que trazem benefícios para a comunidade. A Liga Centenária congrega os clubes amadores e o Poder Legislativo representa o povo, né, da nossa cidade. Então, essa instituição, além do esporte, também promove muitas ações sociais e nós entendemos que é importante estar apoiando e buscarmos recursos sempre para apoiar o esporte amador. Mesmo em clima de festa, a presidente eleita já planeja a didática de trabalho. Vamos fazer muitas reuniões para tomar decisões. Eu não vou tomar as decisões sozinha, nós vamos nos reunir e vamos discutir muito. Nós temos muitas melhorias a fazer. Nós já temos hoje 3 campeonatos em andamento, o da cidade, o adulto, o da base, e nós temos uma Copa, que demos o nome de Ivan Zibel. Aconteceu uma reunião na casa que tratou sobre a mudança da forma de cobrança da água, de área construída para consumo. O proponente foi o vereador Ivan Duarte. O chefe do IBGE Pelotas, Rogério Krause, apresentou dados quanto ao mapeamento da cidade e densidade populacional. Nós apresentamos as informações da população e dos domicílios, divididos em zona urbana e zona rural. Também passamos a informação referente na zona urbana às regiões administrativas, né? Tanto de renda dessa mesma população. E na opinião dele, a mudança da forma de cobrança da água por consumo não vai gerar tanto impacto para as classes mais baixas. Uma residência está fechada, por exemplo, você vai pagar por aquele consumo que você não teve. Então, eu acho que é justo, eu acho que ele deve ser implementado. Agora, é evidente que ele tem que ter separação e ver tarifas sociais, tem que ser estudado, ver as regiões onde está essa população, de maneira que nós possamos contemplar essa população de baixa renda. O vereador Ivan Duarte, proponente da reunião,
relatou qual foi a intenção dele em trazer o chefe do IBGE. Segundo o parlamentar, o assunto é de extrema importância. Imagina se a gente mudar para por consumo e nas casas pequenas, que pagam por uma área pequena, pagam pouco, vão pagar por todo mundo que consome água, vai explodir a conta. E aí vai vir todo Navegantes, Dunas, Getúlio Vargas, Pestano, Vila Governaço, vai vir tudo para cá, para a Câmara, para dizer que nós é que aprovamos isso. Então tem que estudar bem, por isso que eu pedi então para o IBGE vir aqui, né? Não foi exatamente o que nós pensávamos, que a gente pensou que eles teriam lá como mostrar por cada vila da região. Não fizeram isso. Nós vamos ter que pedir esse estudo para eles. Na noite da última sexta-feira, no plenário da Casa Legislativa, aconteceu a audiência pública que discutiu o projeto de lei que visa liberar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Participaram do encontro o vice-presidente administrativo do Grêmio Esportivo Brasil, Jorge Menezes, o vice-presidente do Esporte Clube Pelotas, Roberto La Roça, o presidente do Conselho do Grêmio Atlético Farroupilha, Evaldo Poeta, e o conselheiro do Esporte Clube Internacional, Alaor Veríssimo. Ambos dirigentes se manifestaram a favor da liberação. Entre as justificativas, eles relataram que nunca foram comprovados atos de violência devido ao consumo. Porque o futebol, como faláramos, é a alma do povo. É preciso que se deixe o torcedor chegar à arquibancada com a sua garrafinha de cerveja e ali, no prazer e na alegria, assistindo a sua equipe jogar. O futebol não tem na cerveja o causador maior, as causas são outras. Eu, como frequentador do Beira-Rio, sei que ao longo de 1 ano e meio do novo Beira-Rio nós tivemos tão somente uma ocorrência dentro do estádio e não passa pela bebida alcoólica. E isso é tão hipócrita essa lei, porque na volta do Beira-Rio, dentro do complexo Beira-Rio, existem representantes de uma determinada cervejaria que em negociação com o Esporte Clube Internacional vende cerveja abertamente. O vereador Anderson Garcia, autor da proposta, salientou que outras localidades já estão vendendo cerveja nos estádios novamente. O parlamentar ainda destacou que esse é um meio de diminuir o preconceito com as pessoas que frequentam os clubes de futebol. 7 estados da federação, mais o Distrito Federal, já liberaram. Municípios como Curitiba e Santos, através dos seus vereadores, também já liberaram. E é um resgate do respeito ao torcedor de futebol, porque ele está sendo tratado de maneira diferente. Não pode ser o torcedor de futebol o marginal, não pode ser o torcedor de futebol o culpado de tudo. Esse desrespeito com o torcedor também foi enfatizado pelo conselheiro do clube da capital, pois, segundo ele, eventos de outros segmentos não são proibidos de vender bebidas alcoólicas. Tu pega festivais de músicas, tu pega outros tipos de festivais e ela é liberada. E por que no futebol não? Quer dizer, isso é uma discriminação a toda a prova. E a mim parece uma discriminação elitista, né? No sentido de podar aquele que é menos aquinhoado. E eu não posso concordar com isso, jamais vou concordar com isso. E quem defende essa postura, sob maneira o Ministério Público, esporadicamente se manifesta quando dá algum tipo de repercussão. Além dos motivos já citados, o proponente ainda lembra que a liberação possibilitaria o aumento das receitas das entidades esportivas. Para o parlamentar, esse benefício seria uma contrapartida, já que os clubes fazem parte do desenvolvimento das cidades. A gente não pode esquecer do clube, que emprega, que mexe com a nossa economia, que mexe com a rede hoteleira, que enche restaurante. O clube é responsável por uma grande fatia, uma grande movimentação na nossa economia. Além de tudo, gera emprego e renda. E é isso que a gente quer. Além do respeito ao torcedor, além de acreditar nas pessoas, a gente ainda tem o clube, que também vai ser beneficiado com essa questão. Confira no próximo bloco o encerramento das atividades da Escola Ruth Blank. Nós já voltamos. Fique conosco. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes.
Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A Escola Municipal de Arte e Infância Ruth Blank realizou na semana passada uma confraternização para o encerramento das atividades letivas. O Legislativo participou da ação. O evento foi uma peça de teatro apresentada pelas crianças da Escola Ruth Blank, com o objetivo de mostrar a proposta pedagógica da instituição, a arte. A nossa escola tem todo um foco na arte. Então, através das atividades de contação de histórias e dramatizações, nós culminamos no final do ano com esse trabalho da apresentação teatral. Lá chegando para a tua avó, que é bem velha com certeza, e fico esperando a neta para comer de sobremesa. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. O presidente
presidente da casa, a vereadora Ademar Ornel, e a diretora Mariluce Kurz aproveitaram o momento para homenagear a escola pelo trabalho desenvolvido. Nós hoje nos somamos à luta da escola no sentido de resgatar essa essência que é o ensino da arte. É um trabalho muito positivo, muito educativo, muito pedagógico e muito dedicado às professoras, à direção. Então vejo que é um trabalho que realmente expressa o verdadeiro sentido da educação, que é promover a arte, promover a pessoa humana. Então dou parabéns à equipe diretiva no sentido de que elas estão de pleno sucesso nas suas propostas pedagógicas. Atendendo à solicitação dos parlamentares, ontem à tarde aconteceu uma reunião no Paço Municipal que reuniu o Executivo, Legislativo e representantes do SINP. O tema do encontro foi o ponto biométrico que entrou em vigor hoje. Os servidores municipais questionam a ausência de informações e ainda criticam a forma diferenciada que está sendo tratada a categoria médica, já que o prefeito publicou um decreto reduzindo a jornada de trabalho desses servidores. Nós em nenhum momento nos mostramos contrário ao ponto biométrico. O meu posto vai funcionar qual horário? Nem o gerente não sabe, nem a secretária não sabe. Então, se fosse implantar, que implantasse igual para todos. Olha, vamos regulamentar. Tem vários contratos de trabalho com diferentes horários e as pessoas não estão cumprindo. Bom, então a partir de hoje todos cumprirão 30 horas. Seria o justo? De acordo com Renata, o argumento do chefe do executivo de que a categoria é a única que não tem profissionais para substituir não é válido, já que existem outras áreas com a mesma situação. Quando coloca que o médico não tem para chamar do concurso, o nutricionista só tem um. E tem vários nutricionistas que irão sair. Tem vários enfermeiros, pessoal, estão desconsiderando a experiência, estão desconsiderando o vínculo, que é o que o Ministério da Saúde preconiza, que é o bem-estar, estão desconsiderando. Então, é isso que nós estamos buscando. É o respeito. A assistente social ainda destaca que a medida não vai trazer nenhum benefício para a população, pois, segundo ela, a maior necessidade é o atendimento médico e esse não vai ser ampliado. Tem unidades básicas, não é o caso da minha, mas tem unidades básicas que o pessoal vai de madrugada para a fila, e nem sempre consegue a ficha. Vai continuar a mesma coisa. Em que vai mudar para Pelotas? Vai mudar o funcionalismo descontente? Participaram da discussão o presidente da casa, Ademar Ornel, e os vereadores Viana, Vitor Palladini, Tenente Bruno, Marcos Ferreira e Ricardo Santos, que avaliou de forma negativa a reunião. Pois, segundo o parlamentar, existem muitas dúvidas que ainda não foram esclarecidas. Não foi produtiva porque é lamentável a maneira com que o prefeito Eduardo Leite trata o funcionário, o funcionário público. Não só o funcionário, como os munícipes, como os vereadores, como o poder legislativo. O ponto biométrico, ele vai obrigar as pessoas a chegarem no horário, Quando nós temos a questão de transporte, por exemplo, para a colônia, que é um enfrentamento, as estradas da colônia totalmente abandonadas, veículos, ônibus que atolam, que estragam, e que esse funcionário não vai conseguir muitas vezes chegar no horário. O prefeito municipal Eduardo Leite declarou que os funcionários vão ter que cumprir a carga horária que foi definida nos concursos. Porém, se comprometeu em avaliar a situação de servidores locados em regiões distantes e que trabalham fora da rotina convencional. Observamos hoje é que há distorções na prefeitura entre diversas categorias que devem ser resolvidas. Não vai faltar casos de exceções a serem reportados, mas elas devem ser assim tratadas, como exceções. O assunto que prevaleceu na sessão ordinária de hoje foi o debate sobre o projeto de cobrança da água por consumo. Os vereadores analisaram a proposta e as emendas feitas pelos próprios parlamentares e pelo Executivo. Por 13 votos a favor e 5 contra, foi aprovado junto com 4 emendas o projeto que altera a forma de cobrança da água em Pelotas. A primeira delas, proposta pelo vereador Rafael Amaral, prevê a redução de 90% no valor da água para hospitais e entidades filantrópicas. Já a segunda, proposta pelo vereador Vicente Amaral, proíbe a cobrança de tarifa de esgoto onde não haja essa prestação de serviço. A terceira, proposta pelos vereadores Luiz Henrique Viana e Vicente Amaral, implanta tarifa social, que diminui o valor pago por usuários de baixa renda inscritos em programas sociais do governo e que recebam até um salário mínimo. E a última, proposta pelo Executivo, isenta de pagamento os templos e casas religiosas, com consumo de até 30 metros cúbicos. O vereador Vicente Amaral defendeu desde o início do mandato a mudança aprovada.
Este é o sistema justo de cobrança. Quem quiser baixar suas contas vai gastar menos, fechar a torneira, tem essa opção e tem a tarifa social. Eu acho que o critério mais justo que se tem hoje é o que foi aprovado aqui. Por isso foi pela maioria, só tinha Pelotas e Bagé para se atualizar nesse sistema. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau!